Bom dia, é domingo, né? Tô aqui na praia de Sabiaguaba, já tô com 40 minutos de caminhada. Cheguei, tava lá no início da praia de Sabiaguaba, caminhei por uns 30, 40 minutos e tinha feito uma live, né? Que eu tinha gravado, mas quando eu fui olhar não tinha gravado nada. Mas vamos nós de novo, né? Isso aqui é uma maravilha, né? Poder ter essa oportunidade de pela manhã poder fazer essa caminhada. Esse lugar aqui é maravilhoso. Eu estou no meio de Fortaleza e é um parque nacional. Não pode, só mora quem já é morador. Como quando eu cheguei aqui em Fortaleza, eu já comprei esse terreno. Naquela época você só podia comprar dos moradores existentes, né? Aí eu comprei, construí a minha casa e agora ninguém mais pode entrar aqui, né? Então é uma dádiva morar num lugar desse, mas não é esse o, né? Só dizer assim, ó, lá é Fortaleza e lá do outro lado fica o Beach Park. E aí a cidade fica aqui nessa região. E a gente fica numa praia deserta aqui, graças a Deus, né? Mas o que eu queria falar não é nem isso, né? Eu aproveito esses momentos que eu faço essa caminhada para refletir sobre uma série de circunstâncias que eu estou vivenciando agora, né? É mais uma questão minha pessoal, que eu tô aqui repassando para quem de repente sentir que isso possa lhe ajudar, né? Esse é o objetivo. O que eu quero dizer assim, que todo esse período que nós vivemos agora, nessa pandemia, a gente recebe as mais variadas informações. De que deve tomar cloroquina, de que não deve tomar, de que deve se isolar, não deve se isolar, é gráfico daqui, gráfico de lá, é informação demais. E eu decidi que eu não vou mais me preocupar com isso. Não que eu não vou ter cuidados com a minha saúde, não é isso, eu não vou mais botar minha atenção nisso, não vou, né? E já basta as angústias, os dilemas que estão me acometendo, que vamos dizer assim, para mim essa pandemia tem o seguinte significado. Eu estava com a minha empresa, a gente já não estava assim tão bem, né? Mas praticamente eu desativei, tive que dispensar os funcionários e tudo isso está me causando um dilema, né? Uma angústia, e porque me custou caro para dispensar os funcionários, praticamente eu fiquei descapitalizado, e para retornar agora ninguém sabe de nada. Há um amigo chegando aqui, né? Tá dando a sua caminhadinha na praia também. Mas vamos lá, vamos continuar. E tem sido assim uma angústia, né? Essa situação, porque é complicado, né? E aí eu comecei a usar todos os que eu leio. Eu já li muito, tá? Já li muito, já bebi em muitas fontes filosóficas, já li a Bíblia. Atualmente eu sigo o movimento espírita, mas sou um espírito livre, sabe? Eu gosto muito da mensagem de Jesus. Eu acho que foi o mestre que ensinou muito em nossa caminhada, né? E tipo assim, o que eu acho que agora realmente, nessa fase da minha vida que eu me encontro, não quer dizer que eu ainda não tenho coisa para aprender,
mas eu acho que agora eu estou na fase da prática, né? A gente fala assim, o ensinamento, ele mostra o caminho, mas quem tem que caminhar somos nós. Não adianta falar para mim que, olha, para ir para São Paulo você tem que pegar a rodovia BR-116 e papai vai pela direita e tal. Mas realmente ir para São Paulo você vai ter que pegar um avião ou pegar um carro e ir, né? Porque aí sim você vai estar construindo a jornada. E o que eu vejo que hoje em dia, muitas vezes as pessoas estão indo para culto evangélico, para palestras espíritas, religião católica, budismo, enfim, as mais variadas correntes que ensinam sobre Deus, né? Mas a pessoa realmente não percebe que o grande lance é que você é que tem que viver isso daí. Não adianta você só ficar falando, mas não praticando. E essa é a grande questão, a grande dificuldade, né? E as pessoas pensam que seguir a vontade de Deus é fazer coisas extraordinárias, né? Olha aqui, ó, só abrindo um parênteses, esse riozinho que se abriu aqui, ó, tem as dunas lá em cima. Olha que água gelada, que maravilha, uma delícia andar aqui, né? As pessoas pensam que seguir a vontade de Deus é uma coisa assim dificílima, mas é incrível que quando você começa a seguir a jornada, parece que uma alegria toma conta, uma alegria toma conta do nosso ser, sabe? A gente, vamos dizer assim, a gente não está falando o que é, a gente está sendo. É uma diferença muito grande, né? De você fala assim, mas como fazer a vontade de Deus? É nas pequenas atitudes, é você ir transformando aquele ser. Veja bem, ó, no meu caso, que eu comentei a questão econômica, sempre a questão econômica foi um grande problema para mim, sabe? Eu já venho de dificuldades, minha família, apesar de quando a gente era pequeno era muito bem de situação, depois perdeu tudo e eu tenho que construir as coisas, mas isso daí é normal, né? O que eu quero dizer é que toda essa dificuldade econômica gerou um conflito em mim. Porém, por que gerou esse conflito em mim? Porque alguma coisa tem de errado na minha forma de pensar, né? Eu sempre trabalhei pensando sempre em adquirir, nunca em servir. O trabalho, ele não pode ser um elemento só da nossa ganância. Quando você faz qualquer trabalho que seja, você está servindo. E esse é o conceito que você tem que ter, né? Por quê? Porque aí você vai estar de acordo com as leis divinas. São as leis que diz que a gente vive num universo de compartilhamento. Porque nós não aprendemos que somos irmãos se a gente está indo fazer um trabalho apenas de forma interesseira. A gente não está agindo de acordo com as leis que a gente aprendeu na espiritualidade. E engraçado que quanto mais você age de acordo com esse princípio, mais a abundância começa ali a assistir. Então, mas não é tão fácil assim, porque você tem que quebrar com conceitos que estão enraigados em sua alma, né? Enfim, e vamos dizer assim, eu estava há uns 3 dias atrás, assim, preocupado, agoniado, né, com as questões do futuro. Aí eu pensei, mas por que a gente precisa de ter tanto, né?
E aí eu fui fazendo essa reflexão interna comigo mesmo. E eu tenho muito apoio dos espíritos bons, enfim, quando eu me integro à busca da verdade interna, eu sou assistido, porque eu sinto, muitos dirão que é a presença de Deus. O que é, eu não sei, mas eu sei que é uma serenidade, uma harmonia, uma sensação de luz, né? Então a gente sabe que a gente está sendo assistido por uma coisa maior do que a gente entende. E isso nos dá um conforto, nos dá uma serenidade, e a gente percebe que nós somos a chave para sair das situações de conflitos que se constroem na nossa mente. Porque onde a nossa mente põe o pensamento, ali estará nosso coração, né? Então veja bem, quando eu estava preocupado com as questões financeiras, é ali que estava a minha mente, ali que estava a minha consciência. E cada vez eu vou ter mais desse problema, cada vez eu vou sentir mais agonia, cada vez eu vou sentir mais conflito, né? Quando na verdade tudo isso são pensamentos transitórios. Nós somos seres que estamos aqui e não é por acaso. Você acha que toda essa natureza, toda essa abundância que existe, isso aqui não tem um sentido, não tem um objetivo? O universo inteiro, olha as minhas pegadas por onde eu vim, ainda estão aqui. O universo inteiro existe de forma aleatória? Eu não acredito assim. E eu acho que se existe uma coisa que gerou isso, eu não acredito no acaso. Eu acredito porque eu sinto. Eu não estou dizendo de acreditar, porque eu percebo que dentro de mim tem um sentimento que não é irreal. A gente sente amor, a gente sente uma serenidade, a gente sente uma harmonia. Da onde que vem isso, né? Então eu sei que, e toda vez que a gente fala de Jesus, toda vez que a gente entra nessa atmosfera mais elevada do ser, a gente sente uma alegria, uma serenidade e um conforto, né? Então a gente sabe que isso daí não é obra do acaso. E também, se você mergulhar na raiva, na ira, cada vez mais você se embrenha naquele sentimento, ao ponto que você fica tão materialista que você nem entende esses sentimentos que eu falei. Porque para você sentir amor, para você sentir harmonia, você tem que estar num estado de acordo com as leis divinas. Eu diria assim, nós seres humanos somos, assim, para a gente falar de uma forma que seja possível compreender, imagina que você tem um rádio que tem as estações, né? Você que escolhe a estação que você quer assistir. Se você põe lá na frequência 99.1, você vai ouvir um tipo de música. Se você botar 95.5, você vai ouvir notícias. Enfim. E ali é que você vai estar com a tua atenção e toda a tua vivência naquele momento vai ser em função daquela estação que você colocou, né? Então, se você focaliza uma briga, uma contenda que você teve com um cliente, enfim, você vai sentir toda aquela situação que você criou. Há uma amiga aqui correndo na praia. Eu percebo claramente que quando eu me envolvo em situações que eu fico nervoso, que o próprio mundo espiritual para mim fica totalmente sem sentido, parece que nem existe. Então é mais ou menos assim, é como uma planta.
O mundo espiritual é uma planta que você tem dentro da tua mente. Você tem que cultivar, você tem que cuidar, você tem que alimentar para que ela nasça vigorosa e comece a gerar frutos. Mesma coisa quando você foca a tua mente nas leis de Deus. E as leis de Deus, gente, não é nada de tão complicado. E parece que quando você começa a segui-la, aí sim que você ganha força, você ganha vitalidade, né? Então, essa dica que eu percebo que está me ajudando a viver com muito mais harmonia, mesmo com dificuldade. Eu estou muito feliz hoje, muito sereno, muito tranquilo, né? Mesmo passando por momentos de dificuldade, mas isso tudo é transitório, faz parte do nosso aprendizado. Se somos filhos de Deus, nós estamos como um dilapidador, dilapidando nossa alma, né? A gente tem conflitos, a gente tem medos, egoísmo, vaidade, ira. Só que aí você vai gradativamente, não é dizendo que essas coisas não existam em você. Você vai focando e vai trabalhando, mas não pode ser conversa apenas. Tem que ser prática. Porque se você não pratica, não tem mérito, né? O mérito vem da prática e da execução, tá? Então essa daí é uma dica que eu estou passando, né? Espero que sirva para construir o entendimento de alguém. E vamos iniciar o domingo. Na minha casa todo mundo dorme até meio-dia, 1h. Eles trabalham no delivery e fica até de tarde, né? E assim, meus queridos, que tenhamos um domingo cheio de luz, como estamos aqui agora, cheio de harmonia, e que você possa refletir sobre essas palavras para que elas gerem um pouquinho mais de entendimento, porque elas estão me fazendo viver melhor, tá? Esquecendo um pouco esse lado político, que eu vejo que só traz divisão, só traz... eu prefiro viver um dia de cada vez, me conhecendo cada vez mais. Enfim, grande beijo a todos, né? Que Deus nos dê harmonia e alegria na nossa existência. Bom dia e um grande abraço.